Boa tarde, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje à tarde, estava aí com as atividades de manhã, não deu para gravar. Mas vamos continuar aqui meditando na palavra de Deus, amém? Hoje é 18 de dezembro de 2023, segunda-feira. Vamos falar aqui, dar continuidade no assunto que nós começamos. Falamos aí sobre a salvação, né? O princípio da salvação, vida eterna. O princípio da salvação, que é o Cordeiro de Deus que foi oferecido. Vamos aqui estar falando nesse assunto ainda, porque é importante, tem muitas coisas que precisam ser entendidas e eu quero levar até você, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o nascer de novo, nascimento pelo Espírito, tá certo? Vamos ver aqui um texto para nós. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Ele está num contexto onde Nicodemos é um mestre da lei, e ele vem ter com Jesus para tentar entender essas coisas que Jesus está fazendo, e chama Jesus de mestre. E Jesus passa a ensinar a Nicodemos, a esclarecer a Nicodemos que é necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. Isso está no contexto do capítulo 3 de João, tá certo? Então, Jesus começa a dizer isso para Nicodemos, e ele vai falar dessa necessidade de nascer de novo. E o versículo 6 afirma que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, tá certo? O que é que significa isso? O nascido da carne, naturalmente, isso é o nascimento normal, o nascimento natural de todo ser humano. Relação do homem, entre um homem e uma mulher, porque a única forma de ser gerado outra pessoa é a relação entre um homem e uma mulher, tá certo? Os que geram em laboratório, outras coisas assim, mas mesmo assim tem que ter lá o esperma do homem e o óvulo da mulher, senão não gera, tá certo? Então a procedência é de um homem e de uma mulher sempre, tá certo? Portanto, o que é nascido da carne é carne, ou seja, o nascimento natural. Eu nasci do meu pai e da minha mãe, isso é nascimento natural, formado um ser humano, de carne e osso, com a alma humana, mas que não tem o Espírito de Deus. Amém? Tem a alma humana, dada por Deus, há ali um sopro de Deus no ser humano, tá certo? Mas não tem o Espírito Santo de Deus, tá certo? Então, Jesus explica para Nicodemos isso. Ele é um mestre na lei. Ele disse: Nicodemos, tu sendo mestre, não entendes isso? Porque Nicodemos, se você ler o texto, Nicodemos vai fazer a seguinte pergunta para Jesus: mas Jesus, eu já sou velho, preciso voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo? Aí aqui Jesus vai dizer: ó, Nicodemos, não é isso, é preciso nascer do Espírito. Ele vai fazer essa afirmação: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, que é o versículo 6 que eu li para nós do capítulo 3 de João, tá certo? Portanto, essa condição natural de gerar seres humanos. Amém? Lá no princípio, Deus criou o ser humano, a alma, que é o ser humano, homem e mulher. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem o criou. E ele vai dizer: macho e fêmea os criou. Tem uma tradução que diz: homem e mulher os criou, tá certo? Portanto, Deus criou o ser humano com a capacidade de gerar outro ser humano. Mas o ser humano gerado a partir de outro ser humano, no caso o casal, homem e mulher, ele não tem o Espírito de Deus. É por isso que Jesus diz que é necessário nascer de novo. E ele diz que o que é da carne é carne. O ser humano natural nasceu, vive naturalmente e não tem o Espírito de Deus, tá certo? E aí Jesus vai dizer: e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, esse novo nascimento espiritual é um nascimento pela fé, é ser gerado um novo ser por essa fé em Jesus Cristo, tá certo? Isso é um milagre de Deus. A gente não consegue explicar muito porque isso acontece pela fé, mas Cristo disse para Nicodemo: Nicodemo, precisa nascer de novo. Ou seja, é um nascimento gerado pela fé em Cristo. Aí é gerado um novo ser, é gerado um ser espiritual dentro do ser humano, na compreensão, na mente, tá certo? Então há um nascimento, há uma geração de um novo ser humano. Amém? No mesmo capítulo, no versículo 3, o Jesus vai dizer que tem que nascer de novo, porque se não nascer de novo, não herda o reino de Deus. Amém? Porque Jesus veio trazer um reino espiritual. Depois esse reino espiritual vai ser manifestado fisicamente no milênio. Já expliquei isso a você em outras
em outras gravações passadas, você pode ver aí anteriormente, a partir do dia 4 de dezembro, você vai encontrar. Mas o que Jesus está dizendo, olha, quem nasce da carne, quem nasce de uma relação de um homem e de uma mulher, é um ser humano natural, normal. É feito de carne e osso, não tem o Espírito de Deus. Ele diz que é necessário nascer de novo, porque no versículo 3 desse mesmo texto do capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz que se não nascer, não herda o reino de Deus. Amém, queridos? A afirmação em João 3,15, que eu acho que é importante passar para você, que em João 3,15 diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O nascer de novo nos leva a essa compreensão de fé e nos faz ter essa verdade de Jesus revelada em nós, porque nascemos por essa fé, cremos nele, e quando ele diz não pereça, é não perecer eternamente. É isso que Cristo está falando, que é um reino espiritual que pela fé está plantado dentro do coração de quem crê. Eu digo que o coração de quem crê é a mente, tá certo? É a cabeça, é o pensamento, é onde você gera seu pensamento. Cristo está dentro de você, entronizado por essa fé. Então, João 3,15 diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer eternamente, tenha a vida eterna pela fé em Cristo Jesus, que gera um novo nascimento. Eu não tenho nenhuma dúvida que você sabe que a vida é eterna. E ela é eterna com Deus ou sem Deus, tá certo? Tem muitas formas aí de religião, de você querer seguir, milhares para você querer escolher, se você quiser seguir, tá certo? Tem até uma religião persa, que eu esqueci agora o nome, depois eu vou trazer esse nome aqui, mas é mais antiga lá, que ela diz que é uma luta do poder do mal contra o bem, existe um Deus que gerou o mal e o bem fica... Então, é uma loucura por aí, que a filosofia às vezes fica sendo conduzida, tá certo? Mas João 3,15, ele vai dizer isso: é necessário crer, porque se não crer vai perecer, ou seja, vai ser condenado, separado de Deus. Isso, amados, é a vida eterna, a necessidade de nascer pelo Espírito, tá certo? Assim, e o novo nascimento, ele é um nascimento espiritual, exclusivamente pela fé em Cristo. Por isso amanhã eu vou explicar qual é a função do Espírito Santo de Deus, para que você entenda e você queira que o Espírito de Deus lhe revele essas verdades, tá certo? Mas hoje estou falando dessa necessidade de nascer de novo, que é nascer pelo Espírito. Você nasceu carnalmente de um homem ou de uma mulher, você é um ser humano natural, feito de carne e osso, e você vai viver. E se você não entender a fé em Cristo e não tiver uma fé confessional, declarar essa fé em Cristo publicamente mesmo aqui no tempo presente, a Bíblia vai dizer que a gente vai continuar sendo ser humano carnal, não nasceu de novo, portanto não é do reino de Deus, não tem parte com Deus, porque precisa ser gerado um ser espiritual. Amém? Portanto, confessar a Cristo como Senhor e Salvador pessoal é uma necessidade, tá certo? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, está ali, ele vai dizer que a palavra está diante de ti, está no teu coração, e se em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares, declarar que Ele é teu Senhor e Salvador, tu serás salvo, tá certo? Lê lá Romanos 10, 8, 9 e 10, tá certo? Mas deixa eu dizer aqui um texto para nós, dentro dessa condição, de entendermos a necessidade de nascermos de novo, tá certo? Nascer por essa fé em Cristo, nascermos do Espírito de Deus. Eu vou ler aqui Lucas, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem os confessará diante dos anjos de Deus. Amém? Essa é a necessidade que Jesus fez. O sacrifício da cruz, todo mundo no Brasil conhece. Todo mundo. Seja de qualquer segmento espiritualista que você seja. Mas no Brasil, todo mundo conhece o sacrifício da cruz. E aí, Jesus diz isso: se você me confessar diante dos homens, ou seja, aqui, quando você está vivendo aqui nesse mundo, diante de homens e mulheres, de quem quer que você seja, se você confessar Cristo diante dos homens, aí Jesus está dizendo, o Filho do Homem, que é Cristo, é uma conotação de Cristo, ele como Filho do Homem nascido na terra, tá certo? Ele vai lhe confessar diante dos anjos de Deus, ou seja, diante de Deus. Amém, querido? Portanto,
Eu falei anteriormente, há 2 dias atrás, sobre a salvação eterna. Falei ontem sobre os princípios dessa salvação eterna. Estou falando hoje da necessidade de nascer de novo. Se não nascer de novo, não é do reino de Deus. Se não nascer de novo, não tem parte com Jesus. Ah, mas Jesus é meu Deus. Amém. Na condição de Deus, Deus é Deus de todas as coisas. Amém? É Deus do Hamas, é Deus do Hezbollah, é Deus do Hitler, é Deus do ditador lá da Venezuela, é Deus do Lula. Em condição de Deus, Ele é Deus de todo mundo. Mas como Senhor e Salvador, Ele só é dos que lhe confessam e declaram a fé exclusiva nele. Amém? Esse é o princípio da salvação. É tão simples que às vezes a pessoa ignora, quer fazer uma série de coisas, né? Mas a Bíblia diz que o caminho que leva a Deus é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. É João 14:6, tá certo? Uma palavra aqui para você refletir. Se você tem essa fé salvífica, se alegre com isso, louve a Deus, glorifique a Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Se você não tem, procure crer. Amém? Se você quiser me perguntar alguma coisa, pergunte. Se eu puder lhe responder, e souber, eu vou lhe responder, porque quero te abençoar e Deus também quer te abençoar. Amém? Essa palavra é da necessidade de nascer de novo. Amanhã eu vou falar qual é a função principal do Espírito Santo na terra. Deus te abençoe, te dê um resto de dia gracioso e Ele seja contigo em nome de Jesus. Que o Senhor se revele a ti de forma especial e te abençoe em nome de Jesus. Amém.